Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, né, que começa agora. E hoje eu escolhi um tema para falar, que é um tema que eu acho que é bem interessante, assim, sabe? Que é assim, ó, como entender os propósitos de Deus? Como é que a gente entende o que Deus faz a gente sentir? Porque Deus, às vezes, quando Ele fala com a gente, Ele faz a gente sentir no coração, né? Você não vai escutar uma voz assim, que Deus falando com você. Tem gente que tem essa mediunidade de ouvir voz, mas geralmente você sente assim aquela coisa que fica no seu peito, aí você pede confirmação para Deus, né? E Ele te mostra realmente os propósitos que Ele quer na sua vida. Mas antes disso, vou começar aqui com uma oração, né? Para agradecer a Deus e pedir a proteção aqui. Então vamos lá. Pai amado, que habita em todos os lugares, em todos os seres, chego até ti para lhe agradecer por tudo, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia, que começa, né? Que quando nós levantamos é um novo dia, e que eu peço que o Senhor abençoe a cada um desses que estão ouvindo, abençoe que a vida deles seja cheia de paz, de alegria, que eles possam sentir o amor de Ti dentro de cada um deles. E que a casa, os lares sejam abençoados, sejam limpos por meio de Ti, Deus. Que os benfeitores espirituais, que nesse momento façam limpeza na casa de cada um, retirando todas as formas, pensamentos negativos, tirando todos os espíritos obsessores, e que eles possam ser encaminhados para as colônias espirituais, e que possa haver paz, harmonia, e que todos possamos sentir teu amor, a tua força, o teu poder e a tua justiça. E que esse Evangelho no Lar, agora, possa trazer uma mensagem que possa fazer bem para o espírito de cada um que está ouvindo. Agradeço ao Mestre Jesus por tudo, agradeço aos benfeitores e a Ti, Deus. Então vamos lá começar. Então, como ouvir os propósitos de Deus na nossa vida? Hoje eu vou escolher aqui ler a Bíblia, vou abrir o aplicativo aqui e vou ler um texto, né, como eu faço com o livro do Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, eu vou fazer aqui também. Esse aplicativo aqui, eu vou apertar, né, apertar aqui e vou escolher aqui. Aqui deu no livro de Atos, e Atos capítulo 21, no versículo 25. Aqui fala assim, ó: quanto aos crentes dentre as nações, já avisamos dando a nossa decisão, de que se guardem do sacrifício, do que é sacrificado a ídolos, bem como do sangue, e bem como do estrangulado e da fornicação. Paulo tomou então consigo homens no dia seguinte e purificou-se cerimonialmente junto com eles, e entrou no templo notificando os dias a serem cumpridos para a purificação cerimonial, até apresentar a oferta para cada um deles. Então aqui falou, né, dos crentes. O que é uma pessoa ser crente? Não é você pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço, não é você ir na igreja todo dia, e não é você só acreditar em Deus, né? Ser crente é você crer, igual eu falei aqui, nos propósitos que Deus tem na sua vida. Então aqui falou para a pessoa ela não guardar, né? Fazer sacrifício para ídolos, e também não fazer uso de sangue e de animais estrangulados, né? Mas aí falou que também que Paulo ele tomou consigo alguns homens, né? No dia seguinte purificou
aquelas pessoas que estavam envolvidas nessas cerimônias, nesse sacrifício. Então, teve uma purificação. Então, aqui falou uma coisa interessante que eu pude notar, que interessante, falou logo para os crentes, né? O que é idolatria? O que você acha que é uma idolatria? Idolatria não é só a pessoa pegar uma imagem de gesso, colocar na parede, né? Ou colocar na sua casa ali, ou fazer alguma oferenda para ídolos, né? Pegar um alguidar na encruzilhada, oferecer para um Exu, para Pombagira, né? Porque os verdadeiros Exus e Pombagiras não precisam de oferendas, nem os pretos velhos, que como eu sempre falo aqui, que Exu, Pombagira, preto velho, qualquer espírito que manifesta com essa roupagem, pode ser um arcanjo, pode ser um extraterrestre. Então a gente tendo esse pensamento que um arcanjo ou um anjo, um extraterrestre, apresentando a roupagem de Exu e Pombagira, então eles não precisam de oferenda, né? Por quê? Porque eles têm uma tecnologia bem maior que a nossa. Então, se a gente for olhar isso, você oferecer comida daqui da terra para um espírito, é uma coisa muito primitiva. Porque a ideia é que algumas oferendas, algumas coisas assim, alimentos, tenham uma energia que pode ser usada em benefício da pessoa que está fazendo a sua oferenda. Mas uma coisa muito primitiva, porque se você estabelece uma comunhão com esse espírito, né, que esse espírito é um espírito de Deus, ele é fraterno, é amor. Se você eleva a sua vibração, você entra em comunhão, ele consegue sintonizar na sua frequência e fazer com que ele pode te ajudar com sua frequência alta, porque você vai estar em afinidade com ele. Então ele não precisa da comida que você oferece. Ele pode usar o seu magnetismo, todos nós temos magnetismo, ele pode usar aquilo para limpar você mesmo. Então não precisa estar fazendo oferenda usando o elemento dos alimentos. Então pode estar usando o seu próprio magnetismo, entendeu? Basta você ter afinidade com esse espírito de luz que manifesta nessa roupagem de Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, né? Então, voltando ao assunto da idolatria, a idolatria não é só você adorar um gesto, né? Aqui falou para os crentes, então vou focar nisso. Você pegar uma Bíblia e deixar aberta na sua casa, no livro de Salmo 91, ou em algum outro livro, é uma forma de idolatria. Porque o que é uma idolatria? É você fazer de algo uma muleta. Porque às vezes você acha que abrindo a Bíblia na sua casa, aquilo vai estar protegendo o ambiente da sua casa. E muito pelo contrário. O que vai proteger a sua casa é a frequência, é o que você está emanando dentro da sua casa. Você gosta de briga, você gosta de uma confusãozinha, de ficar preocupando com a vida dos outros alheia, né? Assim, você gosta de fofocar, por assim dizer, preocupar com a vida dos outros alheia, né? Eu quis dar uma romantizada, mas é uma fofoca. Você gosta de fazer intriga. Então, o ambiente da sua casa, ele vai estar de acordo com o que você emana. Então, você deixar a Bíblia aberta lá nos Salmos 91, ou não sei o que, isso não vai adiantar nada, porque o que você está emanando é o contrário do que aquilo que está ali. Então, isso acaba sendo uma forma de idolatria, né? Você pegar uma cruz, colocar no pescoço, achando que aquilo vai te proteger, sendo que o que tudo é frequência, né? O que você manda volta. Então, se você emana uma energia ruim, vai voltar uma energia ruim para você. Não tem como ser diferente. Então, a cruz no seu pescoço ou a Bíblia aberta não vai adiantar em nada. Ou sua imagem de gesso, né, da santa não sei o que, santa não sei o que. Então, isso tudo é uma forma de idolatria. Você pegar um Jesus, né, a imagem de gesso de Jesus, colocar na sua casa, falar que aquilo ali vai estar te protegendo, sendo que o que você emana é outra coisa, você, além de estar fazendo uma idolatria, acaba sendo um tipo de hipocrisia, né? E por isso que você for na igreja, no terreiro, em qualquer lugar,
todo dia e aquilo não entrar em você, porque quando você vai num lugar assim, você está buscando algo, né? Então, se aquilo é te dado lá, em algum tempo religioso, e aquilo só entra no ouvido e sai no outro, você não pratica, então não vai estar adiantando você ir, porque você tem que digerir aquilo e aplicar na sua vida. Eu não estou falando isso que eu não sou nem um santo, né? Vou falar assim que a gente tem essa mania de só ouvir e às vezes quer de aplicar. Mas quanto mais você aplica na sua vida, mais você está alinhado com o propósito de Deus na sua vida, né? Porque aí você vai evitar, igual aqui falou, né? E fazer idolatria, cometer fornicação. O que pode ser considerado essa palavra fornicação? No relacionamento com uma mulher, alguns dizem que é quando você tem relações sexuais com uma pessoa que você não é casado, você está cometendo fornicação, né? Apesar que para mim, se a pessoa tiver amor, duas pessoas, um homem e uma mulher, ou um homem, ou uma mulher e outra mulher, se relacionar com amor, aquilo ali já basta. Porque o casamento, que está aqui na Bíblia, que falou, né? Isso foi inventado por homem, porque a pessoa pode comemorar assim, né? Se ela se sentir vontade, mas que é obrigado você casar só porque, tipo, o casamento não é uma coisa para duas pessoas, é mais para mostrar para os outros que você casou. Mas se a pessoa fizer isso, mostrar para os outros que está casando, né, numa cerimônia, e o relacionamento não tiver amor, vai adiantar em quê? Então, se a pessoa for casada no papel e tudo, e no relacionamento não tiver amor, não vai adiantar de nada. É melhor duas pessoas que nem passou pelo papel, não mostrou para a sociedade que está casando, morar junto com muito amor, muita afinidade, e a sociedade nem ficar sabendo, não precisa provar para ninguém por um papelzinho assinado, tiver muita amor, muita paz dentro da casa dela, do que tá casado, entre aspas, e não existe amor. E aí tem algumas doutrinas religiosas que diz que tem que casou com aquela pessoa, tem que, ou quando você só pode casar com outra, se a pessoa morrer, ou se ela cometeu um adultério. Olha só que coisa, né? Então, quer dizer, se tiver ruim no casamento, se tiver tendo agressão física, se não tiver o ponto de matar o outro, né? Porque isso não é novidade. A gente vê por aí na internet. Os homens estão bem violentos com as mulheres, e as mulheres também são bem agressivas com os homens. E está a ponto de se matarem ali, não pode separar porque a igreja, ou dizem que a Bíblia não permite, porque a Bíblia a gente não pode olhar tudo ao pé da letra, porque às vezes o que está escrito aqui na Bíblia foi manipulado naquela época para quê? Para que controlasse algum certo tipo de população. Só que as pessoas vão trazendo isso para o dia a dia, né? Nós estamos em 2025, na época que a Bíblia foi escrita, não existia os pessoal escrevendo na pena ainda. Hoje nós temos aí, né, nave que vai na lua. Então a gente não pode ficar parado naquele tempo. Porque essas leis, algumas leis de fraternidade, de amor, né, de bom caráter, a gente preserva, que isso é sempre bom. Mas os costumes da época, às vezes a gente não precisa trazer para hoje. Aí, por que Jesus batizou na época? Porque na época que ele veio à Terra, há mais de 2000 anos atrás, era o costume daquele pessoal judeus, né, aquele pessoal lá, de batizar. É necessário batizar hoje para você entender os propósitos de Deus? Nem sempre. Não é necessário. Porque a comunhão, né, que você tem com Deus é a forma com que você aceita as leis dele dentro de você. Isso vai te aproximando dele. Não é a forma, não é um batismo, não é mostrar para os outros que você está conectado com Deus, que você está. Não é igual casamento, às vezes é uma fachada. Você batizar não significa nada. Sendo que você
não pega aquelas orientações que Deus dá, né? Nem mandamentos, orientações que Deus dá e não aplica na sua vida, não está adiantando em nada. Então são muitas formas de idolatria, igual que falou que existe, né? Então, não precisa nada disso de fazer oferenda para espírito, não precisa nada disso de você ficar colocando a imagem, né? Porque tem muitas religiões que falam que a imagem, nas religiões, por exemplo, a Umbanda, fala que é um sincretismo, por exemplo. São São Jorge, aí fala que é Ogum. Santo Antônio fala que é Exu. Mas beleza, então vou raciocinar um pouquinho. Pode até ser que sim, é um secretismo. Por quê? Na época aqui da escravidão, teve aquele pessoal, né, que veio da África, eles tinham o costume de cultuar os orixás. Só que como eles estavam na senzala presos pelos portugueses, para aquele pessoal italiano da época lá, a Igreja Católica era muito forte aqui no Brasil, então eles não podiam cultuar os orixás assim abertamente, porque o catolicismo falava alto. Então o que eles resolveram fazer? Aí, dentro da imagem de São Jorge, né, porque a Igreja Católica, eles adoravam São Jorge, né, tinha um São Jorge lá, uma imagem de São Jorge, dentro da imagem de São Jorge eles colocavam ali um boneco de Ogum, que representava o orixá Ogum. E dentro do boneco da imagem de Santo Antônio, colocava ali um boneco que representava Exu, né? E Nossa Senhora Aparecida, né? Que eles falam. Então eles colocavam dentro dessa imagem um orixá que representava o Oxum. Beleza. Mas isso eles faziam na época porque eles não podiam manifestar a sua crença da forma que eles queriam. E na verdade, não precisavam nem representar o orixá com imagem, né? É uma forma de idolatria também. Então esse costume da África ali de ter um bonequinho representando um orixá também era uma idolatria. Só que hoje traz isso para a Umbanda. Mas aí vem a pergunta, mas a Umbanda está escondendo de quê? Porque o culto ao orixá pode ser livre. Então por que tem as imagens representando os orixás? A Umbanda não está escondendo de nada. Porque hoje é livre, hoje a gente tem, né, graças a Deus, uma lei que protege as manifestações religiosas. Então, na época, tudo bem. Cultuava os santos para falar que era os orixá, porque era escondido, né, dos católicos. Mas hoje está escondendo de quê? Hoje não tem ninguém. Hoje você pode cultuar o seu orixá abertamente, então não precisa você colocar uma imagem de gesso, né? Que tem gente que quase morre, né? Para colocar a mão na imagem de gesso lá, acha que aquela imagem vai te curar. Com todo respeito, eu tô falando aqui, mas até onde vai o propósito de Deus na sua vida? Porque se você acha que Deus vai te abençoar só porque você está pondo a mão numa imagem de gesso ou numa imagem de um orixá, porque representaram o orixá por imagem na época. Hoje em dia faz isso ainda, sendo que eles são espíritos, né? Orixá nem é espírito, orixá é uma frequência que no qual alguns espíritos bem evoluídos sintonizam nessa energia, nessa frequência de algum, de Oxum. Existe essas frequências, é claro. Então, mas como se representa uma frequência sutil por uma imagem? Então isso tudo acaba sendo uma forma de idolatria. E por que hoje em dia nas religiões tem tanta idolatria? Porque, principalmente nas religiões que acreditam no espiritismo, né? Que acreditam na vida após a morte. Porque a maioria das pessoas que está no espiritismo hoje foram dado a chance, porque antigamente eles eram aquelas pessoas que procuravam aqueles bruxos na época, né? Uma aquisição, você lembra da aquisição lá que teve, que os católicos pegavam os bruxos ali e queimavam na fogueira? Então, a maioria desses estão nessas religiões que acreditam em espiritismo porque é uma chance que Deus deu para eles
Porque antigamente eles queimavam os bruxos. Então eles vieram agora com essa mediunidade para que pudesse usar essa mediunidade para ajudar aquelas pessoas na época, né? Porque eles eram influenciadores, os católicos inquisitores na época. Então eles falavam com a população de uma certa cidade, não, aquela pessoa é bruxa. Então eles faziam aquela população toda ir atrás dessas pessoas que eram médios, né? Nada mais que isso, médios, e fazia com que a população pegasse as pessoas e colocasse na fogueira. Então, ou seja, além de eles terem esse pensamento, né, de que era errado, né, que a pessoa ser médium era errado, eles incitavam os outros a fazer o que eles faziam. Então, a maioria dos inquisitores, eles estão nessas religiões que acreditam na espiritualidade e veem como médios para poder ajudar aquela população que antigamente eles influenciaram a queimar os bruxos. Entende? E aí o que acontece? Eles trazem o jeitinho católico de ser para dentro das igrejas ou dos templos religiosos que acreditam no espiritismo, até mesmo, né? Nas religiões evangélicas por aí. A gente vê muito fanático, você vê que põe uma Bíblia lá, achando que aquilo vai proteger a casa. Ou então põe uma imagem na parede, né? As pessoas que têm costume com o espiritismo, muitas das vezes, gostam de ter imagem nas suas casas, do seu preto velho, do seu Exu, do seu caboclo, sempre tem um altar. Então traz esse jeitinho católico de ser lá do passado pro presente agora, inconscientemente, e acaba cometendo a mesma idolatria. E acaba, às vezes, nem aceitando nada diferente do que aquilo que eles acreditam, né? Por exemplo, a pessoa evangélica, para ele, é só aquilo que é o caminho dela, né? Mas, pelo menos, eles não têm tanta idolatria, né? E para quem é um bandista, tem a mente aberta, mas se você fazer algo diferente na Umbanda, né? Por exemplo, na Umbanda, a Umbanda é uma religião linda e é aberta para todos. Então ali vai agregando vários tipos de religiões em uma. É para ser, na prática, uma religião livre, que traz tudo, é uma religião que abraça tudo, sabe? Mas tem terreiro de Umbanda, se você fazer parte do corpo de médium, se você falar, vou querer ser um bandista, mas para mim não precisa acender vela, não. Nem fazer oferenda, nem fazer ritual, para mim não tem necessidade, não. Então, às vezes, não vão te aceitar, porque você tem essa forma de pensamento. Mas a Umbanda não é livre. Então, quer dizer, mas aí fala assim, não, mas a Umbanda aceita pessoas que casam com o mesmo sexo, pessoas que da mesma, né, sexualidade, né? Ah, mas ela é livre só porque aceita pessoas que se relacionam com o mesmo sexo, só por causa disso? Então, se a pessoa ela quiser participar de um bando que é mediunidade, né, gente? A maioria das vezes são poucas religiões que trabalham mediunidade. E às vezes o médium tem que trabalhar. Mas aí se o médium não fizer o que aquele terreiro quer, ele não pode participar da corrente mediúnica. Mas a Umbanda é livre, né? É aberta para todos. Mas se você não quiser acender vela, não quiser fazer ritual, não quiser fazer oferenda, você não pode ser um bandista. Mas é aberta para todos. Ah, mas ela é paz, amor, mas aceita. Ela aceita pessoal de outra sexualidade relacionar. Então ela é livre. Não, né? Não. Infelizmente a gente tem isso, né? Não todos terreiros é assim. Mas alguns, que infelizmente a maioria é assim, né? Mas então, traz esse jeitinho católico de ser para cá, para os dias atuais, né? Que a espiritualidade vem fazendo isso, mostrando que não precisa nada disso, mas mesmo assim, né? Porque a evolução, ela é, infelizmente, aqui no planeta que é lenta, né? O negócio vai, é como diz uma música aí, em passos de formiga sem vontade. Lento o negócio.
Pro mal, vai rápido, mas pro bem, o negócio é devagarzinho, é porque tudo não pode, tudo é doutrina. Aqui a minha religião não pode, aqui não posso. Quer dizer, as trevas fica solta, pode, mas o bem é limitado, porque tem muita doutrininha, muita regrinha. Infelizmente é assim. Então, qual o propósito de Deus? É que você seja livre de religião, se possível. Né? A religião é boa, mas ela te tira da lama, mas ela te impede de dar voos. Que voo é esse? Ela te impede uma conexão direta com Deus, porque se você fazer uma coisa que Deus te pede, se você estiver preso na alguma religião, em alguma doutrina, você não vai poder fazer porque a doutrina não permite. E Deus é livre. Às vezes Deus te pede para você fazer alguma coisa. Desculpa aí. Deus te pede para fazer alguma coisa e na sua religião ou no lugar que você frequenta não vai permitir. Lembra daqueles pessoal antigamente lá? Vou falar que Daniel, né? Daniel, ele foi colocado ali com leões famintos porque ele não queria seguir a regra da época ali. O rei ele queria que Daniel adorasse ele, né? Que todos ali adorassem ele, podia fazer oração para Deus. Aí Daniel fez oração 3 vezes mais para Deus. Né? Então Daniel ele não cumpriu aquela regra do rei. Os amigos de Daniel foi lançado na fornalha, no fogo, né? No caldeirão, por assim dizer, trazer para a linguagem moderna, foi jogado lá numa caldeira, porque eles não queriam fazer idolatria numa imagem de ouro, não é isso? Então, os que são considerados aqui, os que querem fazer os propósitos de Deus sem nenhuma crença, de modo livre, são considerados como loucos aqui. Igual era na antiguidade lá, né? Quem mais foi considerado louco? João Batista foi considerado louco. A loucura dele, para aquele pessoal da época, era tão louco que foi decapitado. Então, os que realmente seguem, quer seguir a Deus aqui, são chamados de loucos. Fazer o quê, né? Às vezes Deus te manda fazer alguma coisa aqui que para os outros são loucura. Às vezes Deus coloca você num lugar, numa religião, que Ele sabe que você está mais aberto para fazer o que Ele quer. Então Ele te usa ali como instrumento, né? Para às vezes dar uma melhorada em alguma religião, em alguma família. Deus pode colocar em alguma família. Às vezes para você dar uma melhorada, né? No emprego. Às vezes você está num serviço lá que você pode ser instrumento de Deus. E muitas coisas que Deus faz. O que Deus pode fazer? Ele pode... Mas aí para você entender os propósitos de Deus, você não pode estar preso a dogma, né? Nem paradigma muito terreno aqui. Porque senão você vai achar... Você mesmo, com seu ego, vai achar que é uma loucura fazer isso. Porque Deus pede alguma coisa para você e às vezes você está muito preso em doutrina, você não vai fazer. Às vezes Deus fala com você assim, ó, filho, Deus te mostra assim, né, para um sonho, Ele te desdobra ali, consciente, fala, filho, tem uma pessoa ali que está pedindo muita minha ajuda. Só que eu já usei muitas pessoas para dar um toque naquela pessoa. Já usei vizinho, já usei alguns familiares, mas só que a pessoa, ela tá orando para mim. Tá orando para mim e eu não sei o que faço, vou usar você como instrumento. Isso tudo eu te mostrando um sonho. E vamos supor que você já relacionou, vamos supor que é uma mulher que está pedindo ajuda para Deus, né? E você é um homem. Vamos supor que... É só uma história que eu estou contando aqui. Vamos supor que você já relacionou com aquela pessoa alguma vez. E aí, Deus fala, ó, eu sei que vocês já não estão juntos mais, mas eu preciso te usar. Vamos falar assim, usar como instrumento ali, para ajudar essa minha serva que está pedindo ajuda. Aí, Deus, né, ele faz acontecer com que... Aí você aceita, né? Porque Deus, né, Ele te mostra tudo, você fala, tudo bem, só que você não sabe o que vai acontecer, você confia em Deus.
Aí você volta a relacionar com aquela pessoa de novo. E você não sabe o propósito. Você só sabe que Deus vai usar você como instrumento para ajudar aquela pessoa que ele já está tentando falar há muito tempo. E aí, beleza. Você começa a relacionar, tal. E Deus já mostrou tudo para você, mas porque tudo que a pessoa, assim, ele mostrou a vida da pessoa quase toda para você por meio de um desdobramento ao sonho, que Deus faz isso, né, gente? Ele te mostrou tudo ali, as pessoas com quem aquela pessoa já relacionou, e você se prontificou. Pô. Aí você se relaciona com as pessoas, tal, 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 tal. Só que você não entende o propósito. Só que aí passa um mês, 2 meses, quase 2 meses você vai se relacionando com a pessoa. Aí Deus te mostra por que, que ele fez você voltar para aquela pessoa, qual o porquê. Aí ele te mostra, assim, ele faz você ver coisas, né, no decorrer desse relacionamento. Ele faz você ver coisas, ouvir coisas, né, no ambiente familiar. E aí Deus faz você sentir. Você lembra que eu falei que no início você sente que Deus fala? E enquanto está ocorrendo a cena, Deus fala, é isso aí que eu quero que você fala com essa minha filha aqui. Porque ela está pedindo ajuda nisso. E eu vou te usar como instrumento para você abrir o olho dessa minha filha. E como vocês já se conhecem, é capaz dessa pessoa te ouvir. E aí você vai e fala o que Deus põe na sua boca para falar. Você vai falar mais aberto, né? Porque lembra, Deus já tentou falar muitas das vezes. Então Deus faz você sentir aquilo e fala para você, pergunta se a pessoa quer ouvir, e você começa a falar para aquela pessoa tudo o que ela precisa ouvir. E é claro, né, gente? É claro que isso vai doer. Porque Deus já tentou de várias formas. Então Ele vai te usar como instrumento. Você vai falar aquilo vai doer. Porque a verdade, ela incomoda. Porque você vai fazer uma pessoa sair da zona de conforto. Porque para aquela pessoa aquilo está tudo normal. Mas Deus te mostra de um modo profundo o que está fazendo aquilo dar errado para a pessoa. E aquilo vai doer, e a pessoa ela vai ficar chateada com você, vai querer terminar, tal, gente. As pessoas vão terminar. Mas só que você vai seguir sua vida, sua missão foi dada. A sua missão dada foi cumprida. Então você fez o papel, você sentiu o propósito de Deus. Mas só que quantas pessoas vão querer fazer isso? Isso foi um exemplo que eu dei, mas igual eu falei, tem no trabalho, tem qualquer área, qualquer lugar, você pode ser instrumento de Deus. Só que para muitas pessoas vai ser visto como loucura. Né? Para a pessoa que está relacionando com uma pessoa que já tinha relacionado, muitos vão falar, ah lá, tá, voltou. Muitos vão falar, não, ah lá, pagando língua, mas só que não entende o propósito de Deus. Né? Porque quando você não precisa ser um santo para você ter comunhão com Deus. Você só não pode ter preguiça de estudar. Estudar e tentar aplicar aquilo na sua vida. Tentar não, aplicar. Você tem que aplicar. Vai aplicando aquilo. É suave, sabe, né? Você não precisa forçar a barra. Você vai aplicar aquilo na sua vida de forma tranquila. E você vai abrindo uma conexão com Deus. Isso todo mundo pode fazer, porque Deus já está em nós. Então é muito fácil você ter uma conexão, uma comunhão com Deus. Um bom instrumento para isso é você fazer meditação. Você ficar com você ali, silenciar sua mente, você consegue canalizar ali o que Deus quer. Você vai sentir o amor de Deus e Ele vai fazer você sentir forte no coração aquilo que você deve fazer. Então, primeiro você ouve Deus antes de procurar um pastor, né? Você tem que se silenciar. Eu falei isso no vídeo passado. Se silencia, ouve a voz que Deus está falando com você para depois você poder. Às vezes você não consegue sair daquele problema sozinho, você vai procurar alguém para te ajudar. Mas começa de você mesmo ali, sabe? Você comunicando com Deus. E para você comunicar com Deus, você tem que saber o que Deus criou, a forma que Ele faz para comunicar, por meio dos espíritos. Então você não pode ter medo de espírito, né? Porque tem o Espírito Santo, tem a entidade, não sei o quê. Deus comunica por meio desse, sim. Cada um de nós temos guardiões, protetores. Né? Tem os Exus, as pombogiras,
os caboclos, né? Tem os guardiões aí, seres extraterrestres que protegem o planeta, as galáxias, tudo. Então, ninguém está desamparado, né? Não existe ninguém sem proteção. Todos têm a proteção. Mas basta você estar com a afinidade que ele protetor seu. Que o espírito é de luz. Ele vibra numa frequência um pouco mais elevada que nós. Ou às vezes não, às vezes o espírito pode ser inferior. Né? Não tem regra na espiritualidade assim. Mas muitas das vezes ele está na frequência maior. Então, para você ter uma comunhão com a frequência maior daquele espírito, você necessita vibrar com aquilo. Se ele é amoroso, você tem que ser mais amoroso. Se ele é justo, tem que ser mais justo, para você estar naquela frequência, para ele poder te ajudar. Senão ele não vai poder te ajudar. Né? É igual a gente, quanto mais você eleva a sua vibração tendo mais virtude, mais você tem comunhão com Deus. E é infinito o negócio, tá? É infinito. Você vai. Nunca acaba. Quanto mais você acha que está com uma comunhão com Deus, Deus faz você mostrar que aquela tem pessoa muito mais além do que a gente que está em outra comunhão. Que para quem está com aquela comunhão, vamos supor, 5%, você vai encontrar uma pessoa que está com comunhão 30% com Deus, você vai achar que aquela pessoa é louca. Não, o que está ali 5% vai achar que aquele que está com 30% é louco. E aquele que está com comunhão 1% vai achar que aquele que está com 5% é louco. Então é infinito o negócio. Então todos nós temos comunhão com Deus. Uns mais fortes, outros mais fracos. E tem coisas que Deus vai pôr no coração, que você vai sentir, né? Para você fazer, que para os outros são loucura. Então até que ponto você está preparado para isso? Porque aqui para a Terra vai ser chamado de louco. Mas para a espiritualidade maior, isso é alegria, isso é vitória. Porque quando você desencarnar, você vai ver a luz que você teve. Aqui você não valeu nada aqui. Para a humanidade daqui, né? Que já acostumou com essa situação daqui. A situação né, de maldade, por assim dizer. Mas só que quando você desencarnar, você vai ver, poxa, eu fiz um bom trabalho para Deus. E é gratificante isso. Você não vai esperar nada em troca, né? Porque não é da forma que a gente costumou. Eu vou servir a Deus para me ter vida eterna. Eu vou servir a Deus para me ter dinheiro. Eu vou servir... Não, você vai servir a Deus e tudo vai vir por acréscimo. Mas Deus vai saber qual é o seu interesse. Se você estiver fazendo isso por interesse, a espiritualidade toda está lendo. Nós somos um livro aberto. Por isso que às vezes Deus, quando Ele quer fazer uma coisa na sua vida, Ele não te fala. Porque nós somos livro aberto para a espiritualidade. Toda espiritualidade. Nós somos... assim, alguns não conseguem ver, mas a maioria consegue ver o nosso pensamento, ouvir e ver nossos pensamentos. Porque a nossa aura muda de cor, né? Então, se você está pensando alguma coisa que não é tão legal, o espírito está vendo a sua aura. E às vezes aparece o que você está pensando na sua própria aura. Então, somos previsíveis. Então, por isso que Deus às vezes não te conta o propósito que Ele quer com você. Porque somos livres, audíveis, né, por assim dizer. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Espero que esse papo, né, esse bate-papo aqui, possa acrescentar alguma coisa na sua vida. Fique com Deus, um abraço, até o próximo.